Olá, eu me chamo Bernardo Nunes Borges de Lima, sou professor no Departamento de Matemática da UFMG e meu tema de pesquisa é sobre os modelos de percolação. Se a gente for olhar no dicionário, percolação é sinônimo de lixiviação, que é movimento de fluido em meio poroso, né? Um exemplo muito claro disso, que é importante em todas as áreas da matemática, é café. Se a gente pega o coador de café, coloca o pó de café, a água passa através do pó, né, e ela extrai alguma coisa do meio onde ela se movimenta, né? Ou seja, entra um líquido transparente, sai um líquido marrom, né? Do ponto de vista matemático, né, os modelos de percolação, o mais simples de todos, né, eu tenho um grafo, um conjunto de elos, um conjunto de arestas, onde em cada aresta, cada tracinho desse, eu pego uma moeda e lanço para cada elo e observo se essa moeda deu cara ou coroa. Se a moeda deu cara, né, o que ocorre com probabilidade P, eu falo que esse elo está aberto, que é o que eu desenhei em amarelo, ou seja, o elo permite a passagem do fluido. Se deu coroa, eu falo que o elo está fechado, ou seja, ele não permite a passagem do fluido. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma configuração, né? Os elos brancos são aqueles que estão fechados, os elos amarelos são aqueles que estão abertos à passagem do fluido. Um outro objeto bastante importante em percolação é o que a gente chama de aglomerado de um vértice. Então, fixa um vértice qualquer, por exemplo, este que eu vou chamar de origem, né? O aglomerado de origem são todos aqueles elos que estão conectados, são todos aqueles elos ou vértices que estão conectados à origem por um caminho de elos abertos. Ou seja, se eu injeto água sob pressão aqui na origem, ela vai molhar toda a região que ela encontrar percorrendo elos abertos. Ou seja, o aglomerado de origem, que eu estou desenhando aqui em cor de rosa, seria essa região aqui, né? Muito bem. Um fato extremamente curioso sobre os modelos de percolação é que, ao contrário de outras áreas da matemática, ou sub-áreas da matemática, ela tem a capacidade de, com o mínimo de preparação, né, poder contar o que é um problema em aberto em matemática, um problema que ninguém sabe resolver. Então, um problema que eu gosto muito, que com colaboradores eu já consegui dar uma resposta parcial, mas o problema continua em aberto, é o chamado problema da percolação anisotrópica. Imagina o mesmo problema, só que agora, ao invés dos elos estarem abertos com probabilidade P, elos verticais estão abertos com probabilidade PV e elos horizontais estão abertos com probabilidade PH, onde o PV é estritamente maior do que o PH. Então, pega um vértice qualquer, que eu estou chamando de X, e pega o simétrico a ele em relação à diagonal do primeiro quadrante, que eu estou chamando de X'. Se os elos verticais estão abertos com probabilidade maior do que os elos horizontais, é razoável que esse elo X, o X', ele esteja no aglomerado da origem com probabilidade superior ao elo X, né? Isso é bastante intuitivo, porém, ninguém sabe mostrar esse resultado até hoje. Bom, mas sobre o projeto em particular, objeto desse pitch, né? Eu trabalhei durante muito tempo na minha vida, trabalho até hoje, sobre os modelos de percolação de longo alcance, que essencialmente eu tenho meu modelo de percolação original, só que ao invés de eu ter só esses tracinhos, que é o que a gente chama de elos de primeiros vizinhos ou elo de alcance 1, eu tenho também passagens de elos de alcance 2, elos de alcance 3, elos de alcance 4, eu tenho elos com todos os alcances possíveis, onde cada elo de alcance N está aberto com probabilidade Pn. Então, eu tenho uma família de parâmetros. E o grande problema da percolação de longo alcance é o seguinte: suponha que eu te dou uma sequência de parâmetros de modo que a origem percole. Ou seja, percolar é a origem está conectada por elos abertos a infinitos vértices daqui do meu grafo. Então, a pergunta central é o seguinte: se a origem percola, será que existe um alcance, vamos chamar de K, grande o suficiente, de modo que se eu apagar do meu grafo todos os elos com probabilidade, todos os elos com alcance maior do que esse número K, será que eu continuo a percolar com probabilidade positiva? Então, ao longo da minha vida, em particular nesse projeto,
eu dou respostas particulares para esse caso, mas o caso geral, como eu falei, continua em aberto até hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.